Presente número regimental dos senhores deputados e senhoras deputadas, sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos aqui no plenário da Alesp. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Vamos passar agora aos oradores inscritos no pequeno expediente. Dr. Jorge Lula do Carmo não está presente. Tudo bem? Tudo bem, Barba? Deputado Ricardo Melão. Deputado Edson Geriboni. Deputado Itamar Borges. Deputado Delegado Olim. Deputado Reinaldo Augusto. Deputado Maurici. Deputado Frederico Dávila. Deputado Major Meca. Deputado Caio França. Deputado Marcos Damásio. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Tenente Coimbra. Deputado Coronel Telhada. Deputado Coronel Telhada, presente, vai fazer uso da tribuna por tempo regimental de 5 minutos. Com a palavra, deputado Coronel Telhada. Muito obrigado, presidente, senhora deputada Janaína, deputado Ricardo Madalena, a todos que nos assistem pela rede Alesp. Hoje, sexta-feira, dia 26 de fevereiro, quero iniciar minha fala aqui saudando, hoje é dia do comediante. Dia do comediante, uma época tão difícil e necessária, né? Nós termos aí um pouco mais de alegria. E nós colocamos aí na homenagem, a hora que o pessoal, isso, meu amigo, nosso amigo, o senhor Carlos Alberto de Nóbrega, que é meu amigo há muitos anos, inclusive foi homenageado pelo nosso mandato aqui nessa casa. Eu soube que ele está no hospital também, está bem, mas está em cautela aí devido a ter pego a Covid, estimando que ele já esteja bem de saúde. Um abraço ao seu Carlos Alberto de Nóbrega, em nome dele, saudando todos os comediantes aí que fazem o nosso dia melhor. Também quero aqui, infelizmente, hoje, comunicar o falecimento de mais um policial militar, o subtenente da Polícia Militar, Jaime... Um minutinho só, por favor, porque eu estou com muitos papéis aqui. Não, última forma. Primeiro eu quero falar aqui do falecimento de uma pessoa dessa casa. É do senhor Jaime Fernandes da Silva, que morreu na madrugada de quinta-feira, dia 25. Está a foto dele aí. O senhor Jaime era servidor aqui da Assembleia Legislativa desde 1986 e trabalhava na área de manutenção e conservação do Departamento dos Serviços Gerais, só nesse departamento há quase 25 anos. O velório e o sepultamento foram ontem na cidade de Caraguatatuba. Então, em nome de todos os deputados aqui, eu quero mandar à família do Jaime Fernandes da Silva, falecido, ex-funcionário dessa casa, os nossos sentimentos, nossos pêsames, e dizer para a família que estamos à disposição aqui nessa Assembleia. Também quero falar do falecimento do subtenente da Polícia Militar, Augusto Serafim Pinheiro, de 53 anos, que morreu na quinta-feira também, ontem, dia 25, em Assis. Ele estava internado na UTI do Hospital Maternidade de Assis e, infelizmente, foi vítima do Covid. Ele é a 13ª vítima dessa doença em Palmital, na região lá de Assis. Ele trabalhou 30 anos na Polícia Militar e estava aposentado já. Não tem a foto dele aí, não? E foi vítima... tinha uma foto dele aqui, acho que alguém deu uma vacilada aí. Ele foi vítima dessa terrível doença que é o Covid. Então, um abraço à família do subtenente Augusto Serafim Pinheiro, que faleceu vítima do Covid. Tenho sido muito procurado também, senhor presidente, pelos homens e mulheres que prestaram exame aí
para o concurso de agente de segurança penitenciária da classe 1 e 2, lá para a Secretaria de Administração Penitenciária. E eles estão aguardando que seja feita a designação deles para o concurso ASP 057-2007 e o concurso 058-2017, os dois de 2017, 057-2017 e 058-2017. Esse edital previa 934 vagas para masculino e 100 vagas para o feminino. Então eu solicito ao senhor governador, inclusive fiz uma indicação aqui, pedindo para que sejam convocados esses candidatos para que possam aí assumir as suas vagas e trabalharem, porque o déficit na Secretaria de Administração Penitenciária é muito grande, inclusive não só por causa da vida normal da própria secretaria, mas devido a pessoas que faleceram, devido a pessoas que estão afastadas devido ao Covid. Então é necessário que seja feito de imediato a chamada desses candidatos. Quando a gente fala em Covid, com toda a razão, nós nos preocupamos principalmente com homens e mulheres que trabalham na área de saúde, e nada mais lógico e mais justo que eles sejam os primeiros a serem vacinados, visando evitar contrair a doença. Só que o pessoal esqueceu completamente da Polícia Militar. A Polícia Militar, as polícias em geral, a Polícia Militar, as guardas civis, a Polícia Científica, a Polícia Civil, o pessoal da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, Fundação Casa, em momento algum, esse pessoal deixou de trabalhar. Agora, em momento algum, se fala em vacinar esses policiais. Ao contrário, colocar os policiais para serem vacinados junto com os presos. Sabia disso, Madalena? Que os policiais vão ser vacinados junto com os presos? Olha que absurdo. Nada contra a vida do preso, de jeito nenhum. Mas justamente aquele que está na rua defendendo a população está sendo colocado justamente com um criminoso que está preso por ter cometido um crime. Então, o desprezo, o descaso com a vida de um policial militar, do policial em geral, é muito grande. E nós fizemos indicações aqui, senhor presidente, só para concluir, indicando aqui que seja estudado a rapidez e a necessidade de que vacinarem todos os homens e mulheres que trabalham na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Técnico-Científica, na Secretaria da Administração Penitenciária e também que trabalham na administração ou no atendimento lá da Fundação Casa, que são pessoas que precisam dessa vacinação, sim. Então aqui não está só o nosso pedido, nossa solicitação, a nossa indicação por escrito, mas uma vez nesse plenário estamos fazendo essa solicitação que já a fizemos muitas e muitas vezes e não temos sido atendidos até o momento. E para fechar, só quero mostrar rapidamente aqui uma ocorrência que chegou até nós, da Polícia Ambiental, uma ocorrência até não tão normal assim que às vezes surge. Foi a apreensão de 16 serpentes exóticas, corn snake, e uma jiboia arco-íris. Olha só, gente, tem traficantes de animais silvestres, todo mundo sabe disso. Esses aí são traficantes de cobras. Foram presos pela Polícia Militar e Ambiental na região de Itacoaxetuba, ontem, dia 25. Os répteis seriam vendidos através de anúncios em redes sociais. Além dos animais, os policiais militares encontraram no local um pé de maconha. Lógico, tem que dar um peguinha também para ficar sempre atento, né? Então, além das cobras, tinha um pé de maconha lá para dar uma peguinha. Então, além do crime ambiental e de ter em cativeiro animal de fauna silvestre, o infrator responderá por introduzir no território paulista animal da fauna exótica e pelo cultivo de droga. Mas, pode voltar para mim, como nós sabemos que aqui é Brasil, com certeza esse cidadão não ficará preso, estará logo na cadeia. Isso se foi para a cadeia, né? Se não foi colocado em liberdade na audiência de custódia. Por quê? Porque aqui é Brasil, porque aqui tudo pode e porque aqui o crime tem uma liberdade, aliás, muito mais liberdade do que o trabalhador e muito mais liberdade para trabalhar do que a polícia que continua engessada. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos as palavras do Coronel Telhada, deputado Coronel Telhada, que presta um grande serviço a esta casa e ao povo de São Paulo. Quero agradecer aqui a presença dos meus familiares, da minha família que está aqui hoje, Coronel, que é a minha esposa Cláudia, que nos assiste aqui na tribuna atrás, e meu filho Lucas, que é o filho do meio. Dando sequência agora, quero chamar para o pequeno expediente
Deputada Janaína Pascoal. Tem o tempo regimental por 5 minutos. Obrigada, senhor presidente, que hoje não preside apenas a sessão, que já não é pouco, preside a casa. Então, meus cumprimentos à Vossa Excelência, aos familiares também, que vieram prestigiar a presidência de Vossa Excelência. Cumprimento os colegas aqui presentes. Faço aqui também, ao lado do Coronel Telhada, as minhas homenagens, né, ao funcionário Jaime, que nos deixou. Minhas condolências aos familiares, a todos nós, né, que somos amigos, convivíamos com ele aqui, então fico aqui as minhas homenagens. E eu queria, nesta oportunidade, senhor presidente, pedir à população, independentemente, né, de questões ideológicas, de questões partidárias, de concordarem com o gestor A, com o gestor B, de entenderem que se deve abrir ou fechar estabelecimentos, escolas. Nós todos recebemos mensagens, pleitos, e-mails, nos mais diversos sentidos, né? Muitas vezes, na mesma cidade, alguém escreve pedindo para fazer lockdown 100%. E um outro da mesma cidade escreve dizendo que o fechamento que está sendo determinado, seja pelo prefeito, seja pelo governador, é exagerado, é abusivo, é arbitrário, é criminoso. Em determinadas situações, nós mesmos, né, ficamos em dúvida de qual seja o melhor procedimento, do que seja mais ponderado. Eu tenho tentado trabalhar no sentido de defender posicionamentos ponderados, né, para conciliar a preservação da vida, da saúde, mas também com as atividades econômicas, educacionais. Então, independentemente das muitas polêmicas que já há, né, em torno desse assunto, eu queria pedir encarecidamente à população que mantenha um comportamento responsável diante da doença. A doença existe, a doença é grave, né? Graças a Deus, nem todas as pessoas que contraem desenvolvem a doença na modalidade grave. Mas eu acredito que já agora, com tanto tempo, todos nós conheçamos ou alguém que faleceu, ou alguém que teve seu quadro agravado, né? Eu mesma fui uma das primeiras a adoecer, não foi uma versão leve da doença. Os números estão sim aumentando. Ontem o próprio ministro da Saúde reconheceu esse aumento numa reunião importantíssima que rotineiramente é feita no Ministério, a gente acompanha no gabinete. Então, houve o reconhecimento pelo próprio ministro. O ministro avisou que poderemos ter um mês de março muito difícil, talvez até mais difícil do que o março do ano passado. Então, independentemente, né, das famílias, das pessoas defenderem abrir ou fechar as escolas, abrir ou fechar o comércio, tudo que se pode fazer em termos de prevenção é necessário que cada um de nós faça, né, para o bem pessoal, para o bem dos familiares, para o bem da coletividade. Vivemos uma situação de muita polêmica, eu sei, né, eu respeito. Vivemos uma situação de incertezas. Muitas vezes temos uma convicção hoje e vem uma pesquisa ou vem uma situação fática, mostra que aquela convicção não era a mais acertada, mas fato é, a doença é real, a doença existe, a doença é grave e os números estão aumentando. Então, se cada um de nós, né, puder conscientemente, se pudermos, né, conscientemente, adotar uma postura responsável, eu penso que ninguém perde com isso. Porque todos nós queremos a sociedade em funcionamento. Podemos divergir do momento, mas todos nós queremos. Para que este funcionamento possa voltar na sua plenitude, né, um comportamento responsável só faz ajudar. Então, não vejo muito sentido
em adotar uma postura de rebeldia, tá? Num momento que nós estamos vendo a sociedade precisa ir por um outro caminho. Com isso, não estou defendendo fechamentos, muito pelo contrário. Entendo que na primeira fase da pandemia, nós efetivamente precisamos, né, adotar posições mais drásticas. Neste momento, não. Não acho que seja necessário nem possível um fechamento maior do que o que já está ocorrendo. Mas o reconhecimento da gravidade da situação é uma necessidade que só vem ao encontro do desejo de que as coisas sejam retomadas o mais rapidamente possível. Muito obrigada, senhor presidente. Nós que agradecemos a palavra da deputada Janaína e, sem dúvida nenhuma, quero fazer jus à sua fala e assinar embaixo, porque nós temos que nos precaver. A prevenção é o melhor remédio neste momento que nós estamos vivendo. Eu costumo dar o exemplo, Coronel Telhada, se você tem uma autopista e você tem os radares, estático, móvel, portátil, e aí vamos tirar todos os radares e vamos pôr mais ambulância, mais ortopedistas, mais médicos e deixar trafegar a 200 km por hora. Não é isso, minha gente. Nós temos que ter a prevenção. E as suas palavras estão corretíssimas, porque você prevendo o que pode acontecer, e é o que está acontecendo, nós temos que remediar. E é isso. A sua fala foi nesse sentido. Parabéns pela sua colocação. Dando sequência aqui ao pequeno expediente, quero chamar deputada professora Bebel, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputada Carla Morando, deputado Daniel José, deputado Sargento Neri, deputado Alex de Madureira, deputado Rodrigo Gambale, deputado doutora Damares, deputado Castelo Branco, deputada Letícia Aguiar, deputado Adalberto Freitas. Pela lista suplementar, quero chamar aqui deputada professora Bebel. Não se encontra. Deputada doutora Damares. Deputado delegado Olim. Deputado Frederico Dávila. Deputado Castelo Branco. Deputado Gil Diniz. Tem a palavra pelo tempo regimental, deputado Gil Diniz, por 5 minutos. E o próximo, por ordem de inscrição, deputado Maurici. Deputado Maurici, peço a gentileza de aguardar. Na sequência, nós estaremos ouvindo a suas palavras pelo tempo regimental de 5 minutos. Com a palavra, o deputado Gil Diniz. Boa tarde, presidente Ricardo Madalena. Uma honra tê-lo presidir esse pequeno expediente e a casa nesse dia. Boa tarde, Coronel Telhada, deputada Janaína Pascoal, deputado Maurici, aqui à esquerda no plenário. Boa tarde aos nossos assessores, nossos policiais militares, policiais civis, todos que nos acompanham pela rede Alesp. Saudar aqui a família do deputado Madalena, que muito nos honra com a vossa presença nessa tarde. Presidente, volto aqui à tribuna para falar sobre um veto do governador essa semana ao projeto 299 de minha autoria. Projeto esse que inseria nos rols de atividade essencial, de serviço essencial, as nossas igrejas, a atividade religiosa. E dando cumprimento, senhor presidente, ao decreto federal, onde foi elencado ali como serviço essencial nesse período de pandemia as igrejas, Coronel Telhada, que chegam muitas vezes onde o Estado não chega.
Igreja que não só leva o alimento material para essa população mais carente, mas leva o alimento espiritual também. Esse projeto, ele foi votado no final de dezembro, salvo engano, no dia 18 de dezembro. Nós entramos em recesso e ao retornar aqui para a Assembleia, esse ano o presidente da casa mandou para o governador, ele praticamente, deputado Maurici, deixou para o último dia do prazo regimental para sancionar ou para vetar. E foi lá e vetou. Ora, governador, eu li ali toda a sua justificativa dizendo que era inconstitucional. Eu discordo totalmente. O senhor poderia ser mais franco. O senhor poderia ser mais sincero. Poderia aí ter um lapso. E falar um pouco de verdade, é que o senhor mente tanto para o nosso povo, para a nossa população, que na verdade esse veto, ele se deu por boicote, por desalinhamento político. Porque se eu estivesse alinhado aqui, a Vossa Excelência, nesse plenário, votando tudo goela abaixo que o senhor manda, provavelmente esse projeto estaria aprovado, porque não tem nada de inconstitucional e segue a linha do decreto federal que Vossa Excelência não respeita, que jamais respeitou. E quando eu coloco esse projeto nessa Assembleia Legislativa, para que se declare como essencial nesse período de crise, a assistência religiosa, o serviço religioso, a atividade religiosa, não é para promover grandes aglomerações, para disseminar o coronavírus. Pelo contrário, meu Deus. Pelo contrário, é justamente para reconhecer esse serviço de homens e mulheres que mesmo nesse período, colocando as suas vidas em risco, estão lá no serviço assistencial, no serviço essencial, no serviço social, principalmente nas nossas periferias. Periferia de São Paulo aqui, sempre tem. Pode não ter uma subprefeitura, pode não ter uma delegacia, um batalhão de polícia militar, mas terá sim uma paróquia, uma igreja católica, uma comunidade católica, uma igreja evangélica, um centro de umbanda ou candomblé, uma mesquita, por que não? Que nesse momento de crise, nesse momento de desalento, estão ali assistindo os mais necessitados. Ou vocês acham que é o Estado que está indo ali no centro de São Paulo alimentar esses moradores em situação de rua? Vocês acham que é o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo que está ali levando um mínimo de dignidade a essas pessoas? Então eu peço aqui essa Assembleia Legislativa, não só por conta do meu projeto, já subi aqui na tribuna para defender, que venha para esse plenário a discussão de vetos, deputado Maurici. Que tenha uma sessão, pelo menos uma vez ao mês, peço ao presidente, que paute aqui e vamos discutir os vetos para manter ou para derrubar esses vetos. Não é possível que nós façamos de conta que nós estamos trabalhando normalmente. Para finalizar, presidente, nós estamos trabalhando normalmente quando nós discutimos aqui, fazemos congressos de comissões, fazemos aqui acordos lícitos, acordos republicanos, à luz do dia, para chegar na mesa do governador e ganhar um veto. Aprendi desde do primeiro dia que nós podemos aprovar um projeto por ano e ganhar um veto. Só que essa lógica tem que mudar nessa casa, porque anteontem foi o meu. Serão 94 projetos aprovados por esse plenário e vetados por esse governador. Vou levantar um por um dos projetos aprovados aqui, e quais foram vetados e quais foram sancionados, e vou mostrar se o projeto vetado é da oposição ou é da situação, e quantos projetos da situação foram sancionados. Vejam só vocês. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado pelas palavras, deputado Gil Diniz, nosso amigo deputado Gil Diniz. E dando sequência à lista
suplementar, quero chamar pelo tempo regimental deputado Maurici. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu inicialmente quero saudar o deputado Ricardo Madalena por ter assumido a presidência dessa casa. O deputado Ricardo Madalena é um dos deputados mais aguerridos, mais comprometidos dessa casa e também um dos mais cordatos, uma pessoa muito querida. Quero desejar sucesso, deputado. Eu ouvi atentamente o deputado Coronel Telhada, e quero dizer que eu tenho pleno acordo com a sua preocupação, deputado, com a questão dos trabalhadores da segurança, os policiais civis e militares, os funcionários da Fundação Casa, dos presídios, que merecem uma atenção, não é? Merecem ser colocados no grupo prioritário para vacinação, em decorrência da atividade deles. E queria lembrar, deputado, também a questão dos trabalhadores da limpeza dos hospitais e dos serviços de saúde. Em geral, pessoas muito humildes, pessoas trabalhadoras, que ganham pouco e trabalham muito, como, aliás, todas as categorias a que o senhor se referiu anteriormente, e que se expõem a um risco muito grande e que são, em geral, esquecidos. Já foram prejudicados na retirada dos seus direitos por esse governo que aí está. São sempre relegados, como em geral são os negros, as mulheres e os pobres nesse país, a um segundo plano e que merecem estar entre os grupos prioritários para vacinação. Anteontem, o Brasil atingiu a marca de 250 mil mortos pela Covid. Ontem, dia 25 mesmo, o país bateu um novo recorde de mortes pela doença em 24 horas. 1.582 pessoas. E apenas no estado de São Paulo, 345 pessoas. Agora são 251.861 pessoas mortas por essa pandemia. Nós levamos um ano para chegar à marca de 250 mil, mas a curva se acelera de uma maneira extremamente preocupante. Leva a crer que, se nenhuma atitude for tomada, até o final de março nós chegaremos à marca dos 300 mil. Eu concordo com a deputada Janaína em relação ao posicionamento ponderado, mas eu devo dizer que a cada dia é mais difícil ser ponderado nessa questão da Covid em relação às atitudes que as nossas autoridades têm ou não têm tomado em relação a isso. Como ficar assistindo a essa situação sem se indignar? Como não se indignar com a falta de vacinação, com a falta de logística adequada para que as pessoas sejam vacinadas rapidamente, sejam imunizadas em relação a essa pandemia? Evidente que a população tem que ter esse compromisso, tem que ter esse comprometimento de evitar sair de casa, de evitar aglomeração, de respeitar o distanciamento social, porque, afinal de contas, é a própria vida que elas têm que proteger. Mas não há como não se indignar com a volta às aulas da maneira como tem sido feita, sem a necessária adequação das escolas. Mais do que isso, transferindo crianças para escolas longe das suas casas, sem que ela tenha acesso a vale-transporte para chegar ao ensino. Não é possível imaginar que nós vamos ficar ainda quanto tempo sem vacinação. Semana passada a vacinação foi suspensa porque não havia um horizonte de quando chegariam novas vacinas. Enfim, nossas autoridades estão brincando, senhor presidente, com a vida de seres humanos paulistas, seres humanos brasileiros que estão morrendo, e numa velocidade, numa média muito maior, quando você considera a relação contaminação, mortes e população do que a maioria dos países. Essa situação não pode continuar. Eu desci hoje, senhor presidente, para o Pequeno Expediente para cumprimentá-lo,
para colocar essa minha indignação com a questão do avanço da doença e também para render uma homenagem ao padre Maurílio Mauritano, a quem eu tive a honra de subscrever um projeto do deputado Enio Tato, conferindo a ele o nome dele ao Hospital Geral de Pedreira. Padre Maurílio Mauritano, que chegou ao Brasil nos anos 60, ele veio da região de Milão, na Itália, foi ordenado aos 27 anos, passou por várias paróquias no estado, no Paraná, na paróquia Santa Rita, na Vila Joanícia, e deixou sempre uma marca expressiva do seu trabalho. Tinha uma orientação baseada nas comunidades eclesiais de base e na Conferência de Puebla, mas tem a memória que merece ser homenageada porque ficou profundamente marcada no pensamento das pessoas, em especial na Zona Sul da capital. Muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente. Nós que agradecemos as colocações da sua fala e com propriedade, pois sabemos a situação que está o nosso interior de São Paulo, capital, enfim, o Brasil, o mundo, com relação a essa pandemia que nós estamos vivendo. E, como eu acabei de dizer aqui, endossando as palavras da deputada Janaína, nós temos que ter, sim, a prevenção. Eu vou pedir licença e pedir para o deputado Gil Diniz tomar os assentos, porque daqui a pouco vai falar o Coronel Telhada, que seria o substituto aqui com relação a ser o nosso vice-presidente, um dos nossos vice-presidentes. E quero agradecer aqui por estar ocupando interinamente, uma honra muito grande ocupar o assento desta casa como presidente interino, essa Casa de Leis que é a maior da América Latina. É uma honra muito grande poder ter vocês aqui como parceiro nosso nessa empreitada de luta pelo povo paulista. E deixo aqui um grande abraço a toda a população do nosso estado. Vamos nos precaver e continuar a nossa luta para a população que mais necessita dos nossos trabalhos. Passo a palavra aqui, o assento da presidência, ao deputado, nosso amigo Gil Diniz. Muito obrigado. Telhado, você que vai falar agora. Você que vai, Telhado. Você não vai falar? Você está inscrito. Não é você que vai falar? Você. Nossa, está inscrito. Não, mas eu abro mão. Eu vou te chamar e chama a Janaína, então. Então, Janaína, já chama. Fala, Coronel Telhado, abre mão e falar. Estava inscrito aqui, ó. Não, eu achei que você ia falar. Tá. Obrigado pelas palavras, nobre deputado Ricardo Madalena, e parabéns por presidir essa Assembleia Legislativa nesse período. Conte sempre com o nosso apoio, nosso trabalho, nosso mandato aqui na Assembleia. Obrigado. Com a palavra, o nobre deputado Coronel Telhada, que abre mão do seu tempo. Com a palavra, a nobre deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem o tempo regimentado. Tá. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência. O tema da minha fala seria, ou é outro, se houver tempo suficiente, mas eu queria aproveitar o ensejo de todos os colegas terem falado sobre a pandemia e acerca da necessidade de atitudes preventivas, de maior vacinação, tudo isso é real, muito importante, mas eu queria novamente cobrar, né, uma cobrança, vamos dizer assim, respeitosa, compreensiva com as dificuldades todas que todos nós enfrentamos, mas cobrar que o Instituto Butantan defenda, né, ou lute pelo soro anti-Covid da mesma maneira que lutou e luta e deve lutar pela vacina anti-Covid. Eu digo isso porque em dezembro, eu não tenho certeza se foi dezembro ou novembro, eu fui visitar o Instituto Butantan, fiquei 6 horas lá dentro, olhei cada cantinho, e nessa visita eu descobri a existência do soro anti-Covid.
Eu fiquei encantada. Os técnicos, os cientistas fizeram uma apresentação. Já naquele momento me disseram que tinham feito a mesma apresentação para a Anvisa e que a Anvisa teria solicitado testes com animais. Eu concordei com os cientistas naquele momento de que, haja vista a pandemia, nós deveríamos pensar em pular essa etapa. Não só a pandemia, mas a excelência do trabalho do Butantan com soros e utilizar esse soro no tratamento daqueles doentes que já estavam internados. E nós poderíamos fazer um tratamento-estudo, aplica naquelas pessoas e já avalia os resultados. Isso foi no final do ano passado. Aí eu oficiei o Butantan, a resposta veio, num sentido de que, aparentemente, o andamento era o mesmo de quando da minha visita, mas eu também oficiei a Anvisa. E a Anvisa respondeu, não foi tão recentemente, já tem aí umas 2 semanas, até coloquei nas minhas redes. A Anvisa respondeu que até aquele momento não tinha chegado um pedido formal, oficial, do Instituto Butantan para ter a aprovação da utilização do soro. Então, eu quero dizer que uma coisa é a divergência, se é necessário fazer testes com animais ou não. Outra é o pedido formal. Porque sem o pedido formal, a Anvisa não tem como dar andamento, ainda que seja para negar. Então, eu quero crer que nesse ínterim, esse pleito, essa formalização já tenha ocorrido. Se não ocorreu, fica aqui o pleito, primeiro para o Instituto Butantan e para o governo do Estado, que tem falado pelo Instituto, para que lutem pelo soro anti-Covid. E, em segundo lugar, uma vez chegando o pleito, que a Anvisa avalie, da mesma maneira que várias instâncias de poder têm discutido a utilização de vacinas, sem, vamos dizer assim, todos os requisitos que seriam os convencionais, que avalie autorizar a utilização desse soro. Porque o soro, diferentemente da vacina, ele vai ser aplicado para quem já está doente. Os números estão aumentando, as pessoas estão falecendo. Nós temos um antídoto. Um antídoto feito por um instituto que é referência na América Latina. O antídoto de baixo custo. Baixíssimo custo. Por que não lutar pelo soro anti-Covid, sem nenhum aqui preconceito, mas, na verdade, com orgulho, que é brasileiro? Por que não lutar pelo soro anti-Covid que é brasileiro? A Argentina desenvolveu um soro parecido, já está utilizando em pessoas. Por que não? Então eu fico aqui, na verdade, me perguntando e reiterando esse pleito. Vamos abraçar o soro anti-Covid. O soro anti-Covid cura. Até hoje tem tanta controvérsia sobre a existência ou não de cura. Vamos pelo menos testar. Testar nas pessoas que estão internadas, por exemplo, naqueles hospitais de excelência, nos hospitais escola, onde a observância seria mais próxima. Eu não me conformo que em meio a uma pandemia não haja a mesma dedicação, o mesmo empenho para com o soro que existe para com a vacina. Quero deixar claro, não sou contrária a vacinas. Eu só gostaria que a atenção fosse a mesma. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nobre deputada. Convido a assumir os trabalhos. Vou fazer uso da palavra, por gentileza. Vou fazer dobradinha. Já é o próximo? Obrigada. Assumindo a presidência com muita honra, chamo à tribuna o nobre deputado Gil Diniz. Vossa Excelência tem o prazo regimental de 5 minutos. Obrigado, nobre deputada Janaína Pascoal. Faço minhas as vossas palavras. Lembro que, ao final do ano, não me lembro se foi dezembro ou se foi final de novembro, Vossa Excelência me informou que foi visitar o Instituto Butantan e que tinha essa novidade, essa questão do soro, que poderia ser muito eficaz. E desde então procurei saber um pouco mais sobre, mas eu lembro da sua empolgação nesse experimento que poderiam salvar vidas ali. E vou me debruçar sobre isso, vou começar a cobrar aí
governador, Instituto Butantan, porque realmente a senhora tem razão. Não há, pelo menos, o empenho propagandístico sobre a questão do soro, como tem o empenho na questão da vacina. Então, independente, né, de ser mais favorável ou não ao governo, de ser simpático ou não, eu faço uma crítica muito dura aqui ao governo do Estado de São Paulo, mas eu acredito que a gente possa fazer uma comissão aqui pluripartidária, fazer uma comissão de representação, uma frente parlamentar, para começar a avaliar o soro. Fui até Brasília essa semana, conversei ali com alguns assessores do Itamaraty, e está avançado já a conversa com Israel sobre o spray nasal. Está dando muito certo lá em Israel. E o presidente quer trazer, o ministro da Saúde, Pazuello, quer trazer aqui para o país como uma alternativa à vacina. E acredito que nós precisamos aí, tanto da vacina, quem queira se vacinar, né? Sou favorável à vacinação, desde que não seja compulsória, desde que não seja obrigatória aí a nossa população, e por que não se empenhar com esse afinco, né? Com essas outras questões, spray nasal, o soro, que é do Butantan, que poderia sim salvar muitas vidas. Então, faço minhas vossas palavras e quero trabalhar junto com Vossa Excelência e com outros deputados que tenham interesse também nessa questão. Nosso intuito aqui é salvar vidas, ainda que muitos nos taxem por nossas posições divergentes, sei lá, de genocidas, etc. e tal. Mas, nesse caso em si, especificamente, dou parabéns ao trabalho de Vossa Excelência, porque foi a primeira a chamar a atenção aqui, no final do ano passado, a essa questão desse soro produzido pelo Butantan. E peço aqui ao Butantan que formalize a Anvisa. Não tem como a Anvisa liberar algo que não foi nem sequer notificada. Então vamos trabalhar aí também junto à Anvisa, né, e junto ao Butantan, para que esse processo seja o mais breve possível. Então parabéns, nobre deputada. E para finalizar, só queria pontuar aqui, o governador ontem, aquele que eu chamo de comício, né, no Palácio dos Bandeirantes, todo dia ali por volta do meio-dia, ele reúne secretários, reúne ali a imprensa, né, quer entrar aí no lar aí do cidadão paulista, do cidadão brasileiro, fazendo aquela propaganda que ele sabe muito bem fazer. E ontem ele disse, com seus secretários ali, chamou o secretário de Segurança Pública, general, para falar sobre um toque de restrição. Ele tem medo de falar toque de recolher. Pega mal falar toque de recolher. Mas disse um toque de restrição que seria feito das 23 horas até as 5 da manhã. E hoje eu fui ler aqui o decreto que ele colocou, eu não encontrei esse horário. Está aqui o decreto. João Dória, governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta o 64994 e coloca aqui, ó, a alteração e acresce o artigo 8A. O descumprimento do disposto neste decreto sujeitará o infrator, conforme o caso, as penalidades previstas nos incisos, e continua. Parágrafo 1º. Para fins do disposto nesse artigo, a Polícia do Estado de São Paulo poderá determinar a dispersão de aglomerações sempre que constatar reunião de pessoas capazes de aumentar a disseminação da Covid-19. Parágrafo 2º. A Secretaria da Saúde, Secretaria de Segurança Pública e a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, no âmbito de suas respectivas atribuições, fiscalizarão o cumprimento das medidas de restrição a que alude o anexo 3 desse decreto. Olha só. A Polícia Militar vem fazendo um excelente trabalho. E ela muitas vezes esse trabalho é inviabilizado justamente por atitudes políticas do governo do Estado de São Paulo. Por exemplo, eu estou cansado de receber denúncias, Janaína, deputada Janaína Pascoal, de pancadões, de aglomerações ali de jovens, adolescentes, usando droga, passando ali a madrugada inteira. Vai na Zona Leste de São Paulo para você ter uma ideia. A Cracolândia nem se fala, aquilo ali é um absurdo, é a céu aberto. Venda, consumo de drogas, à luz do dia, da noite, da madrugada. Então, para que fazer esse decreto aqui para inglês ver? Já é uma atribuição da Polícia Militar e ela vem fazendo um excelente trabalho. E esse decreto aqui, para finalizar, presidente, está muito subjetivo. O que seria aglomerações que são responsáveis por disseminar a Covid-19? Está muito vago isso. Alguns deputados aqui já se posicionaram dizendo que as nossas reuniões aqui na Assembleia são esse tipo de aglomeração. E não querem a sessão presencial, querem a sessão virtual. E eu respeito, por mais que eu discorde. Mas é subjetivo. Será que uma reunião familiar
não pode ser isso? Será que uma festinha de 10 anos do meu filho com 12, 13, 14 pessoas da minha família também não se encaixaria nisso? E eu seria denunciado pelo meu vizinho e a polícia militar fosse ali me abordar? Então, governador, deixe mais claro o que Vossa Excelência quer. Eu sei que pegou muito mal a repercussão dessa medida. Então deixe mais claro aqui, porque fica muito superficial e no final das contas vai sobrar para a Polícia Militar do Estado de São Paulo fazer ali o trabalho que o governador tem medinho, tem vergonha de fazer. Vou estar nas ruas de São Paulo hoje após as 23, vou fiscalizar, já combinei com o Major Meca, a gente vai fiscalizar alguns pancadões, vamos ali chamar todos os órgãos responsáveis, Polícia Militar, Secretaria de Saúde, se for o caso aqui, para acabar com essas aglomerações que sim, ali sim, disseminam em si muito a Covid-19 no estado de São Paulo. Então, eu deixo aqui da tribuna de São Paulo, governador, deixe mais claro o que Vossa Excelência quer. Se realmente acredita que restringir, que fazer um toque de recolher no estado de São Paulo das 23 às 5 da manhã resolve alguma coisa, eu acredito que não. Mas se Vossa Excelência acha que resolve alguma coisa, deixe mais claro aqui o que Vossa Excelência quer, até que para depois nós possamos cobrar os resultados positivos ou negativos dessas suas determinações. Muito obrigado, deputada Janaína Pascoal. Eu que agradeço, parabenizo a iniciativa. Até já tenho alguns endereços para passar a Vossa Excelência. E peço para Vossa Excelência assumir a presidência que eu tenho que falar novamente. É sério? É sério. Vamos, vai. Eu vou resgatar o e-mail lá, fiquei com pena do filho, falando que o pai não consegue dormir, que tá doente. Manda pra gente, a gente vai. Tá bom. Com a palavra, nobre deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Obrigada, senhor presidente. Bom, eu queria falar sobre um tema que é da esfera federal, mas me parece importante tecer algumas considerações sempre respeitosas aos congressistas. Houve aquela situação envolvendo o deputado Daniel Silveira. Algumas pessoas concordaram, outras discordaram das medidas tomadas pelo Supremo. A Câmara teve a oportunidade de se manifestar. Algumas pessoas concordaram, outras discordaram da maneira como a Câmara conduziu. Mas o fato é o seguinte, a Câmara teve a oportunidade de se manifestar e preferiu manter a prisão do deputado. Intrigantemente, né, utilizou o caso do deputado para apresentar uma PEC que, a meu sentir, é um retrocesso. Né, um retrocesso no combate ao crime, no combate à corrupção, no combate ao peculato, no combate ao abuso de poder e assim por diante. Então, eu até falei nas minhas redes, reitero aqui. Se a Câmara não concordou com o que fez o Supremo, por que não liberou o deputado? Por que não liberou? Então, na verdade, utilizou o deputado e seu caso, concorde-se ou não, goste-se ou não, para emplacar uma PEC que é uma vergonha nacional. Entendeu? A PEC é uma vergonha. Porque na imprensa as pessoas estão falando muito de que se o parlamentar for preso em flagrante, será conduzido à Câmara, né? E lá ficará, vamos dizer assim, sob tutela. E está todo mundo dizendo que isso é um absurdo. Só que a PEC tem absurdos maiores. Porque eles alteram as inelegibilidades, ou seja, a lei da ficha limpa. Porque eles não falam só das imunidades no uso da fala, que isso nem teria tanto problema, eu sou uma defensora da liberdade de manifestação. Mas eles, né, também não se limitam a dizer que se o cidadão for preso em flagrante, por qualquer crime, hein? Porque como todo mundo está com o caso do deputado Daniel na cabeça, está achando que é um vídeo, que é um comício, que é um pronunciamento. Mas não, gente. Da maneira como está na PEC, se um congressista for preso em flagrante estuprando uma criança, ele vai ter que ficar ali sob a tutela do Congresso. É isso que a gente quer? Foi para isso que nós fomos às ruas? Não. Mas é pior. Porque eles vão com várias medidas, várias providências, né, absurdas, com todo respeito, e chegam ao limite
de criar uma segunda instância no STJ e no STF. Toda a luta de quem foi às ruas em 2016 era para ter a prisão em segunda instância, um dos pontos. Ou, pelo menos, né, que os processos originários, que são aqueles votados diretamente no STJ ou no Supremo, tivessem um trâmite mais rápido. Algumas pessoas defenderam o fim do foro privilegiado, da prerrogativa de foro. Eu sempre tive uma ideia técnica da gente alterar o trâmite no Supremo. É um assunto muito técnico, não daria para falar neste momento. Mas fato é que o que a população queria e quer seria uma celeridade maior nos processos, sobretudo quando os processos são movidos em face de pessoas poderosas. Pois bem, aproveitar a situação do deputado Daniel Silveira para criar duplo grau de jurisdição no STJ e no STF. É surreal. Aí vem o texto do substitutivo. Pelo menos neste ponto, o texto melhora a situação, mas mantém os demais. A minha pergunta é: o que a sociedade ganha com isso? A segunda pergunta é: o que os deputados federais, representantes da população, ganham com isso? Porque eles estão criando um arcabouço para proteger os maus. É impossível deixar de concluir, olhando para esse contexto, que todos devam algo. Porque se é necessário criar um arcabouço na Constituição Federal para proteger os maus, e a nossa Constituição já é uma Constituição garantista, e eu sou uma defensora dela, hein? Eu sou uma defensora da Constituição Federal, ela já é uma Constituição garantista. Eles estão criando um arcabouço para defender os maus. Só pode levar a crer que devam, que temam. Então, tanto o texto original quanto o substitutivo são textos que não se justificam por nenhum argumento. Por nenhum argumento. Fosse verdade que estão preocupados com situações como a do deputado Daniel, teriam utilizado a oportunidade de libertá-lo. Mas mantiveram-no preso. Para quê? Para criar desculpa, para emplacar essa vergonha internacional. E é importante que aqueles deputados que estão contrários a essa situação aqui, eu já vou fechar, senhor presidente, que estejam atentos, porque quando um texto é posto em votação, você tem a votação do original, a votação do substitutivo, e não raras vezes tem o substitutivo do substitutivo ou algum tipo de emenda. Então, o texto original é ruim. O substitutivo que foi tornado público, ele é menos ruim, mas ele não é bom. Eu já tenho notícias de substitutivos dos substitutivos. Não sabemos o que é que será votado. Então, o único comportamento condizente com o decoro parlamentar e com o desejo da população é encerrar essa discussão. É encerrar essa discussão. Não tem nenhuma vantagem para a população, nem para o sistema jurídico brasileiro seguir com isso aqui. Nós temos outros temas importantes, polêmicos ou não, que merecem a atenção do Congresso Nacional. Essa PEC, não. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, nobre deputada Janaína Pascoal. Encerrado o pequeno expediente, chamo aqui a lista dos oradores inscritos no grande expediente. Chamo o nobre deputado Itamar Borges, o nobre deputado Douglas Garcia, o nobre deputado Major Meca, o nobre deputado Tenente Coimbra, a nobre deputada Janaína Pascoal, abre mão, o nobre deputado Jorge Lula do Carmo, o nobre deputado Edson Gerimboni, o nobre deputado Delegado Olim, o nobre deputado Gil Diniz, que faz a permuta com o nobre deputado Castelo Branco. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. 26 de fevereiro de 2021, sexta-feira, grande expediente na Assembleia Legislativa de São Paulo.
Mais uma vez, o tema que nos traz é um dos mais importantes para o Brasil: educação. O Estado de São Paulo, o Estadão, mais uma vez faz uma brilhante reportagem, desta vez fazendo um levantamento sobre as escolas brasileiras. Vamos então, preparei uma apresentação para que se torne mais didático. Países que são considerados modelos de educação no mundo fecharam as suas escolas por menos tempo durante a pandemia. Em outras palavras, países que têm as melhores escolas do mundo não fecharam as suas escolas ou fecharam-nas por pouco tempo. Se não, vejamos. Segundo matéria do Estadão que eu acabo de mostrar, países que são considerados modelos de educação e com melhores resultados no PISA, o PISA, que é um indicador de avaliação internacional de estudantes, fecharam as escolas por pouco tempo durante a pandemia. Por exemplo, Alemanha, Grã-Bretanha, Dinamarca, Suécia, Singapura, senhores, França, entre outros, ficaram menos de 90 dias com aulas não presenciais. Olha aqui a tabela. O Brasil em 57º lugar. Como sempre, no final da fila, mais uma vergonha. Se não, vejamos. O Brasil sempre esteve entre os últimos colocados no ranking do exame PISA. Ele teve 267 dias de escolas fechadas até o fim de janeiro. Olha, para mim, descabido. A Itália, por exemplo, país que liderou o número de casos de infectados na Europa, fechou as escolas por apenas 92 dias, ou seja, 175 dias a menos que o Brasil. No ranking PISA de educação, a Itália ocupa o 32º lugar, 25 posições à nossa frente. Os dados foram tabulados pela consultoria Vozes da Educação, com apoio da Fundação Lehman, considerando a situação da educação em 21 países de relevância durante a pandemia. Ao cruzarem as informações, na Organização Mundial de Saúde, OMS, sobre o número de casos com o total de dias em que as escolas ficaram abertas, eles concluíram que elas não foram responsáveis pelo aumento das transmissões da doença. Olha só, de acordo com o diretor executivo da Fundação Lehman, temos de comprar brigas maiores antes de pensar em deixar as escolas fechadas. Eu sempre disse isso e advogo e defendo a abertura das escolas há mais de um ano. Um exemplo dos estudos é a França. Olha, ela fechou bares e restaurantes, mas mantém as escolas abertas. Desde o dia 4 de janeiro, não teve aumento do número de casos. Na Grã-Bretanha, na Inglaterra, chamado Reino Unido, apesar das escolas terem sido fechadas em janeiro e fevereiro, em um duro lockdown, o governo britânico anunciou hoje que elas voltarão em março, mais um mês antes de academias, salões de beleza e outros serviços. Ou seja, a escola é um serviço essencial. O estudo também indica que os países que ficaram menos tempo com a educação fechada também tiveram uma reabertura com grande sucesso. Entre os fatores em comum estão uma comunicação com os pais, transparência com a sociedade, monitoramento dos casos de Covid e uma coordenação nacional. No mais, o estudo mostra que países que tiveram sucesso na reabertura das suas escolas promoveram uma comunicação homogênea entre os seus gestores. Aqui, cada governador, cada prefeito, cada gestor faz de um jeito e de uma coisa diferente, querendo aparecer, querendo fazer marketing pessoal, querendo se locupletar politicamente da situação, querendo fazer política sindical, querendo agradar determinadas classes, usando as crianças como fuga, usando as crianças como desculpa. Mesmo países vizinhos, aqui na América do Sul, há exemplos de boa comunicação e integração, onde se colocaram as crianças em primeiro lugar, como acontece no meu querido Chile, dando à comunidade escolar autonomia
para decidir sobre a sua reabertura. No Brasil, cada um dos 27 estados da federação tenta fazer o seu plano de reabertura. São Paulo ainda foi um dos primeiros a retomar. Antes dele, Goiás autorizou a entrada e a volta em 25 de janeiro. Outros estados atualmente, com aulas presenciais, como Rio de Janeiro e Paraná, eu colocaria aqui também Santa Catarina, e no Nordeste a maioria das aulas ainda serão apenas remotas. O que, no meu entender, vai causar e já causa grande prejuízo, principalmente às crianças de classes sociais menos favorecidas. É preciso maior engajamento e compromisso do governo e da sociedade com a educação. É preciso entender que aonde a maioria das escolas reabertas são particulares, precisamos focar, sem dúvida, nas escolas públicas. Isso porque o ensino à distância não funciona para alunos oriundos de comunidades carentes, para alunos que vêm de situação de vulnerabilidade social, que são o nosso maior alvo no Brasil. Já que várias crianças da rede pública, oriundos dessas realidades, sequer têm computador, TV, internet ou um celular de um bom nível acessível. Conclusão: abrir a escola é urgente. As escolas devem ser consideradas serviços essenciais. A escola é o futuro de um país. As crianças devem estar acima de tudo, porque elas são a nossa certeza de um futuro e de um mundo melhor. Que dentro dessa realidade, eu aqui declaro mais uma vez, juntamente com muitos deputados dessa casa, que as escolas devem ser reabertas imediatamente. Evidentemente, tomando-se todos os cuidados profiláticos previstos pela vigilância sanitária, mas sempre entendendo que o pilar principal de uma nação são os nossos alunos. Juntos somos mais fortes, somos todos um só. Obrigado, nobre deputado Castelo Branco. Pela ordem. Pelo deputado Ricardo Melão. Para falar pelo artigo 82. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 5 minutos, deputado Ricardo Melão. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, deputados, nobres policiais militares, sempre aqui presentes, a todos os assessores da casa. Bom, eu queria ressaltar aqui, eu ouvindo o discurso tanto da deputada Janaína Pascoal quanto do deputado Gil Diniz, a respeito da questão do soro do Instituto Butantan. Eu lembro que eu fui, inclusive, com a deputada Janaína Pascoal, no ano passado, em dezembro, pouco antes de encerrarmos aqui os trabalhos, nós vimos pessoalmente esse soro, pudemos ficar lá um bom período de tempo, né, deputada Janaína? A gente ficou lá praticamente manhã toda, invadimos à tarde e pudemos esclarecer uma série de questões e dúvidas. E é um soro realmente que seria muito importante, né, que todos os procedimentos burocráticos relacionados a eles fossem rapidamente, de forma aí bem dinâmica, feitos para que ele possa ser utilizado, né? Nós vimos uma amostra do soro, pelas informações que passaram para nós ali do Instituto Butantan, os responsáveis pelo desenvolvimento desse soro, é um soro que realmente apresentou, né, nos primeiros testes que eles fizeram, resultados muito positivos e que isso seria muito importante, porque é uma cura, né? Enquanto não temos ainda todo o estoque de vacinas, infelizmente, por uma série de problemas aí, que não vou entrar aqui nessa questão, que demandaria mais um pequeno expediente inteiro aqui para falar sobre isso, mas seria muito importante nesse tratamento das pessoas que hoje estão indo ao hospital e que, infelizmente, estão morrendo, né? E a gente vê aí todos os dias nós batendo recordes nesse sentido. Então, fiquei sabendo agora, a deputada Janaína tem sido bastante ativa, veio à tribuna no dia mesmo falar sobre esse soro. Eu acho curioso, deputada Janaína, como a imprensa não deu o devido destaque a isso.
O próprio governo também não deu destaque a essa questão, quanto deu para a vacina, né? E por que ainda, pelo que a senhora me passou agora há pouco, né, tem enviado ofícios constantemente ali, eles não deram nem entrada ainda na Anvisa em relação a isso? Porque pelo que nós vimos ali, já estava no estágio avançado. Então, é muito importante, né, se nós temos um governo que se diz aí preocupado com vidas e salvar vidas, por favor, né, dê um olhar mais atento a essa questão e mais celeridade nos procedimentos necessários para que esse soro seja aprovado e a gente possa salvar inúmeras, milhares de vidas aí, enquanto nós não temos o contingente necessário de vacinas aí para serem aplicadas nesse programa. Eu queria aproveitar também para falar a respeito do PL 82 de 2021, que eu pude, junto a diversos outros deputados aí, nós estamos organizando assinaturas, nós já temos aí quase 30 assinaturas em coautoria, inclusive dos deputados presentes aqui, né, do deputado Castelo Branco, deputado Gil Diniz, deputada Janaína Pascoal, já são coautores do projeto, que é justamente para revogar aquele artigo 22 da Lei 17.593, né, que foi aprovado, infelizmente, aqui nesta casa em outubro, e que revoga a possibilidade do governador instituir impostos, aumentar alíquotas de impostos do ICMS por decreto, que é o que ele fez aí através de 10 decretos. Convido a todos os deputados que ainda não assinaram, que foram contra, que são contra esse aumento que está tendo, prejudicando diversos setores, desde o setor da agricultura, dos veículos, da saúde, entre vários outros, construção civil, indústria, enfim, todos esses foram afetados, que no fim acaba afetando o bolso do consumidor, que já está pagando mais caro por itens básicos e essenciais. Está pagando mais caro aí no seu remédio, né? Os próprios hospitais privados, as entidades filantrópicas, as santas casas, né, que adquirem aí uma série de insumos necessários no tratamento de saúde, já estão pagando mais caro devido a esse aumento de alíquota do ICMS. E aí, dentro desse mesmo assunto, o PL está tramitando, nós vamos fazer todo o esforço possível para que ele seja pautado e aprovado nesta casa, contamos com o apoio aí de todos os setores para isso e de diversos deputados, mas eu queria destacar aqui, eu recebi um vídeo de uma live em que participava o secretário Mauro Ricardo, e nesta live ele dizia que havia um grande problema em relação a esse artigo e a revogação desse artigo, né? Já vou finalizar. Existia um grande problema por uma questão da lei de responsabilidade fiscal, porque já estava previsto no orçamento deste ano, que foi aprovado no ano passado, segundo ele, o incremento de arrecadação com esse aumento de ICMS. Só que detalhe, a proposta de lei orçamentária foi enviada para esta casa em setembro. Em setembro. Quando que o projeto foi aprovado? Final de outubro. Ou eles têm bola de cristal, ou eles acham que essa casa é o cartório deles, só vem aqui, carimba e chancela. Então, secretário Mauro Ricardo, gostaria que o senhor explicasse melhor essa tua argumentação, porque não fez sentido a todos nós aqui. Ou o senhor entende que o parlamento é subserviente ao poder executivo, ou houve um engano aí de datas na sua afirmação. Então é isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre deputada. É só uma comunicação. Só para deixar claro, em resposta aos dois colegas, o ofício da Anvisa, né, que eu enviei à Anvisa para saber do trâmite para aprovação do soro, ele data do dia 16 de fevereiro. Então, veja bem, não é que eu recebi dia 16, a data do ofício é 16 de fevereiro. E hoje é dia 25, né, 26? E saiu uma notícia no Estadão, no dia 23, dizendo que o Butantan iria fazer a solicitação formal. Então, é uma confirmação, vamos dizer assim, de que realmente não havia o procedimento. Quero crer, como a notícia do dia 23, o ofício do dia 16, quem sabe nesses 2 dias
a solicitação tenha sido feita. Mas, se não foi, né, fica o pleito aqui de pelo menos 4 colegas, e tenho certeza que os 94 assinariam, que faça essa solicitação. Né? Faça, porque quando nós fomos, já havia mais de 2.000 frasquinhos, lembra disso? 2.000 pessoas que poderiam ser salvas. Né? Não sei quantos já há. E eu lembro que a senhora que nos recebeu, a cientista, disse que eles estavam elevando o número de cavalos para poder produzir mais soro. Então, está tudo pronto. Né? E esse material está ali segregado. Então, eu dei as datas, porque às vezes a gente sobe ali e fala, né? E lembra dos fatos, mas não tem todos os detalhes. Eu fui buscar, as datas são essas. Até dia 23, a solicitação formal não tinha sido feita. Eu não vejo lógica, sentido e fundamento para isso. Obrigada. Obrigado, nobre deputada. E, presidente, havendo acordo de lideranças, eu peço o levantamento da presente sessão, excelência. É regimental. Antes, porém, só gostaria de prestar aqui a minha solidariedade, minhas condolências, né, à família do funcionário, do assessor aqui, do senhor Jaime Fernandes da Silva, né, ocorrido na madrugada dessa quinta-feira, dia 25. Ele que fazia parte aqui, Castelo, dos serviços gerais dessa casa. Então, nossa homenagem, as nossas condolências à família do Jaime Fernandes da Silva. Acho que não tem. Está aqui desde 86. Tem. Desde 1986, ano do meu nascimento, deputado Castelo. Praticamente 34 anos. Velório e sepultamento ocorreram ontem na cidade de Caraguatatuba, restrito aos familiares. Havendo acordo de lideranças, essa presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, a hora regimental, sem ordem do dia. Está levantada a presente sessão.